Graça e paz. Muito feliz de ter a oportunidade, como líder de famílias aqui da nossa igreja, de ficar responsável pela mensagem no Dia das Mães. Mais feliz ainda por ter minha mãe, levanta a mão, mãe, Aldenise aqui, que me enche de alegria a presença dela. E a gente acabou de dizer que é bom louvar a Deus e que nesse louvor nada é capaz de tirar a nossa alegria. E a minha reflexão pela manhã, no dia de hoje, vai ser em cima do texto que está em Lucas 7, do versículo 11 ao 17, que diz exatamente ao nosso coração que Deus é o renovo da nossa alegria. Lucas 7, de 11 a 17. Eu convido você a abrir sua Bíblia e compartilhar com alguém que do seu lado, por acaso, não tem a palavra de Deus em mãos. Lucas 7, de 11 a 17. É um texto que fala da ressurreição do filho único de uma viúva. O nome dela não sabemos, mas é conhecida como a viúva de Naim. Vamos ler o texto. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Baixe sua cabeça, vamos orar? Santo Deus, nesse Dia das Mães, eu quero te fazer um apelo, Senhor, pelas mães que sofrem, pelas mães que choram a morte de filhos, também por aquelas que sofrem, Senhor, com filhos que mesmo estando vivos parecem estar mortos. Quero te pedir também por filhos, Senhor, que são órfãos de pais e de mães vivos, por famílias que estão sendo destruídas, Senhor, por falta de misericórdia. Que a misericórdia, Senhor, que instruiu Jesus a consolar o coração da viúva de Naim, inspire a tua igreja a praticar essa misericórdia, Senhor, como teu povo, como família de Deus nesse mundo de trevas. E que haja paz nas famílias, e que haja paz nos corações abatidos. Que haja alegria, Senhor, porque somente Cristo é capaz de transformar a vida do ser humano, de uma família e de um país. É a oração que te fazemos, no nome de Jesus. Amém. A morte de um filho é a inversão da natureza. Todos nós esperamos que se cumpra a lei natural, segundo a qual os mais velhos naturalmente morram antes dos mais novos. Qualquer coisa diferente disso é algo que nos faz pensar bastante e que traz muita dor, muito além do que a simples ocorrência da morte. A morte é um evento muito triste, mas a morte de um filho é uma coisa que eu sinceramente espero nunca experimentar.
A morte entrou na história do ser humano pelo pecado. A morte também é tratada na palavra de Deus com diversos significados. Um desses significados, que não é exatamente a ausência de vida, é a separação do ser humano de Deus. Aquilo que nós chamamos de morte espiritual. Quando o ser humano não tem comunhão com Deus, e por mais que ele tenha alegrias nesse mundo fugaz, na verdade, ele é vazio de sentido, porque apenas Deus é capaz, como disse o salmista, de preencher o enorme vazio que há no coração do ser humano. A viuvez é um outro problema muito sério, porque, especialmente no tempo de Jesus, ser viúva significa padecer de muitas necessidades. Talvez passar fome, e foi justamente uma preocupação especial de Jesus e dos discípulos, dos apóstolos, a ponto do primeiro grande concílio da igreja ter sido estabelecido para organizar a distribuição de alimentos para as viúvas, como está em Atos 6. Tiago, no capítulo 1, 27, ele nos diz que a verdadeira religião é atender aos órfãos e às viúvas nas suas necessidades. E com isso a palavra de Deus nos aponta para uma coisa muito superior a respeito da religião, ao ritual, à prática de atos religiosos, na medida em que um coração realmente contrito e entregue nas mãos de Deus é capaz de atender e atentar para as necessidades mais elementares daqueles que mais sofrem. Naquele momento, a palavra se referia a órfãos e a viúvas. Hoje, a nossa sociedade tem outros tipos de necessidades, em alguns casos até mais relevantes do que as necessidades de viúvas, especialmente aquelas que têm como se sustentar. Mas Deus nos chama a atenção para a prática do cristianismo atendendo a necessidade dessas pessoas, e usou uma viúva para nos chamar a atenção para isso. Agora, e vamos imaginar, irmãos, a morte de um filho único de uma viúva no tempo de Jesus. Você tem ideia do que é isso? Eu acredito que eu não tenho a ideia da situação daquela mulher que perdeu seu único filho, não foi apenas um filho, sendo viúva. Eu posso imaginar que aquele filho fosse arrimo de família e que fosse ele que atendia primariamente as necessidades daquela mãe com o seu trabalho, fosse ele que trazia alimento para aquela casa. Muito mais do que isso, certamente a perda daquele filho não representava simplesmente a perda de condições de sobrevivência material, mas a perda daquele bem precioso, mais precioso que aquela mãe tinha. E isso acontece numa cidade que ficava a sudeste de Jerusalém, e Jesus fazia missões quando ele encontrou o cortejo fúnebre daquela família destruída. Isso nos lembra que em 1 de Reis 17, 18, também o profeta Elias estava fazendo missões quando ele se depara com uma viúva, a viúva de Sarepta. Missões no sentido de, foi ali mandado por Deus, quando ele se depara com a viúva de Sarepta, e estando alguns dias na casa da viúva, vem a falecer o filho da viúva. E aquela viúva traduziu a sua dor para o profeta Elias de uma forma tão simples, que ela chega para ele e diz: que fiz eu, Senhor, que fizeste em vir me lembrar da minha iniquidade, matando o meu único filho? E aquela palavra comove o profeta de tal forma que ele ora a Deus, e o Senhor atende a oração do profeta, e aquela mulher tem o seu filho restaurado. Eu fico imaginando a alegria que foi para aquela mulher lá no Antigo Testamento, que certamente foi a mesma alegria que a viúva de Naim teve quando teve restituído o seu filho.
mais interessante desse encontro de Jesus com essa viúva é que Jesus diz para ela: não chore. O texto nos diz que Jesus se compadece dela. Não apenas se compadece, mas se compadece intimamente. Isso significa que o sentimento que Jesus teve por aquela mulher vinha das suas entranhas. Era algo que o levava a agir, a fazer com que aquela mulher pudesse experimentar a misericórdia de Deus. E Jesus, não se importando com a impureza cerimonial que seria tocar o esquife, naquela época não havia caixão, era muito comum que o morto fosse transportado numa espécie de estrado de cama, onde ninguém deveria tocar, a não ser aqueles que conduziam, e depois deveriam passar por um ritual de purificação. Jesus não se importa com o ritual, com a impureza que haveria de tocar um morto, e o lugar onde ele estava, e Jesus toca aquele esquife, e as pessoas que estavam conduzindo o morto, elas param, e Jesus, olhando para aquele morto, diz: jovem, eu ordeno, levanta-te. E aquele jovem, ele se levantou. Eu fico imaginando o que passou na cabeça daquela mãe, antes de Jesus realizar esse milagre, quando Jesus se dirige a ela e diz: não chore. Isso é o tipo de coisa que não faz sentido para a gente. Amém? Como não chorar a morte de um filho? Senhor, como não chorar a morte do filho numa situação de calamidade, como aquela mulher se encontrava, sendo viúva? Como não chorar a dor de um sofrimento que realmente importa no nosso coração? Eu não sei o que aquela mulher pensou ao ouvir isso, mas eu fico imaginando que não demorou muito tempo para que Jesus explicasse o propósito daquela frase. Quando ele toca naquele corpo, quando ele ordena a ressurreição, e aquele jovem, ele se levanta. Isso me lembra o que está escrito em João 11, versículo 25, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A palavra é anastasis, ressurreição. Aquele que estava morto, tornar a vida. E essa palavra também tem um sentido espiritual que nós precisamos atentar no dia de hoje, que significa uma restauração também do espírito e da moral, da conduta do ser humano, da natureza do ser humano. Novo nascimento, que em João 3, Jesus explicou para Nicodemos que era necessário que ele passasse para que ele pudesse ir até o reino de Deus, e para que o reino de Deus viesse até ele. Anastasis, novo nascimento, ressurreição. É o milagre que Jesus realiza na vida daquele jovem. É o milagre da restauração daquela família. O jovem se levanta falando, e ele é entregue à sua mãe. O melhor presente que uma mãe que perdeu um filho gostaria de receber: a ressurreição do seu filho. E isso aconteceu, meus irmãos, porque Jesus se moveu de íntima compaixão por a situação daquela mulher. O mais curioso é que Jesus se identifica com a pessoa daquele jovem. Ele é o único filho de Deus que veio para ser morto, para dar vida em resgate de muitos, de todos aqueles que nos ouvem aqui presencialmente nesse auditório e também pela internet. Esse Jesus, o Filho único de Deus, que veio para trocar a vida dele pela nossa, para que a gente tivesse uma vida cheia de sentido, para que o homem fosse reconciliado com Deus e experimentasse o verdadeiro sentido do que é uma vida abundante. Ele se compadece daquele jovem, e ele restaura aquele jovem, e aquele jovem ressuscita. E o texto ele não vai dar muitas informações sobre como foi o relacionamento daquela família a partir dessa experiência espiritual que eles tiveram.
O texto, ele não vai nos dar maiores informações sobre o tipo de gratidão que aquela mãe teve e aquele jovem teve ao voltar para casa. Aquela família de um parente só. Que tipo de experiências aquela família teve com Deus a partir daquela experiência de ressurreição. Mas com certeza, a vida daquelas pessoas jamais foi igual novamente. Com certeza aquela vida daquelas pessoas, daquela mãe, daquele filho, foram transformadas. Porque eles tiveram uma experiência transcendental com Deus. Como nós estamos carentes de experiências assim. Como o povo de Deus necessita do tipo de fé que certamente aquela mulher teve, mesmo atônita ao ouvir, não chores, de esperar para ver aquilo que Deus ia fazer por meio do seu filho. Um ato de misericórdia foi o melhor presente que aquela mãe recebeu. Misericórdia significa um tecido esfarrapado que não é capaz de reter qualquer coisa, que não é capaz de reter o perdão, que não é capaz de reter a graça. A misericórdia do Senhor, como está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, 22 e 23, são a razão de não sermos consumidos e renovam-se a cada dia. Grande é a sua fidelidade. É esse Senhor misericordioso, o mesmo Senhor que hoje quer derramar graça sobre a vida, não apenas das viúvas enlutadas, mas das famílias que estão sendo destruídas pela falta de misericórdia no lar, pela falta de amor, pela falta de Jesus. Ontem à noite, pastor Eliel e um grupo da igreja, depois eu me inseri juntamente com ele nesse grupo, tiveram um encontro com uma jovem rejeitada pela sua família. Uma jovem, filha de uma pessoa que não quis mais aquela jovem em casa. E ontem ela fugiu pela segunda vez. Da primeira vez passou um ano afastada da sua família. E ontem fugiu pela segunda vez. E saiu de Paudalho e veio bater na praia de Boa Viagem. E quis o Senhor que a igreja estivesse reunida no local onde aquela jovem pudesse encontrar graça. E aquela jovem se aproximou, ou foi buscada pelo grupo. E o pastor Eliel soube que aquela mulher, aquela jovem, melhor dizendo, ela tinha fugido de casa, estava descalça. Ela não tinha uma aparência agradável, ela não estava bem vestida. E o coração dela certamente não estava em paz. Mas o Senhor, usando a vida do pastor Eliel e aqueles jovens do Cafufo, ministrou graça no coração daquela família ontem. Eu não sei se aquela família entendeu. A gente entregou aquela jovem para a avó. E a avó, eu achei muito interessante que a gente, enquanto o pastor Eliel conversava com ela, a avó ficava com a porta meio que fechada, não foi, Eliel? Ela não abriu a porta para a jovem entrar. Não sem antes explicar para a gente as razões pelas quais ela tinha botado aquela menina para fora de casa ontem. E no final das contas ela permitiu que a adolescente entrasse. E aquela adolescente realmente ela tinha problemas de disciplina, ela tem problemas de disciplina, mas também tem outros problemas que a gente não sabe nem avaliar. Deus sabe. O que a gente pode perceber é que Deus ministrou graça naquela família de uma maneira diferente daquela em que Ele ministrou na viúva de Naim. Mas ambas as famílias foram alcançadas pela misericórdia de Deus. Essa é a obra que Deus tem feito, meus irmãos. É a restauração de famílias. Percebam os irmãos que o conceito que Deus usa para trabalhar o fato de que a igreja é o seu povo, lá em Efésios 2,19, é o conceito de uma família. Quando ele olha para aqueles cristãos de origem grega, que agora não eram mais a parte do povo de Deus, mas faziam parte do povo de Deus por serem igreja de Cristo. E ele diz àquela igreja: vocês agora
por meio do apóstolo Paulo, não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, vocês não são mais um povo distante, mas agora vocês são concidadãos dos santos, família de Deus. Veja como a família é importante para Deus, a ponto de Deus usar o seu povo como modelo de o que deve ser uma família. Não mais Israel e gentios, mas um povo só, um povo reunido pela graça de Deus, um povo comprado pelo sangue do seu único filho, para que o ser humano possa entender a sua condição de pecador, que faz com que nos momentos de dificuldade a gente não entenda as razões do sofrimento. Um dos maiores dilemas do ser humano é a razão do sofrimento no mundo que é governado em última instância por um Deus que é todo-poderoso, gracioso e misericordioso. A falta de compreensão é decorrente do pecado, a mesma causa original que faz com que a morte entre na história do ser humano. Mas Deus, Ele nos dá a compreender da sua graça quando Ele realiza atos simples de misericórdia, como perdão, como pedir perdão, como dar perdão, como abrir o portão ao invés de fechar, como abraçar ao invés de virar as costas, como oferecer a outra face, como abençoar os que nos perseguem. Coisas tão distantes, muitas vezes, das nossas famílias. Uma família foi restaurada pela graça de Deus. O versículo 16 nos diz que o povo temeu e glorificou a Deus. E diziam: Deus visitou o seu povo. E a fama de Jesus correu por toda a Judeia e as circunvizinhanças. Observem, queridos, que os milagres de Jesus não eram demonstrações gratuitas e simplórias do poder de Deus. Jesus não era um santo milagreiro. E muitas vezes, diante das nossas dificuldades, a gente olha para o texto da palavra e diz: por que ele fez com a viúva de Naim, mas não fez comigo? Aqueles milagres tinham um propósito. Afinal de contas, a morte, ela é, como disse o apóstolo Paulo em Coríntios, o último inimigo a ser enfrentado por todo ser humano. Mas aqueles milagres, como o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim, como o milagre da ressurreição da filha de Jairo, chefe da sinagoga, e como o milagre da ressurreição de Lázaro, que são os 3 milagres de ressurreição que Jesus diretamente realiza. Certamente que no dia da sua morte, vários túmulos se abriram, e depois da sua ressurreição, os ressurretos vieram a Jerusalém e foram vistos por muitas testemunhas. Mas pessoalmente Jesus realiza 3 atos de ressurreição, de milagres, e a viúva de Naim é contemplada com um deles. Mas nem todos aqueles que perderam seus filhos foram contemplados com o mesmo milagre, porém foram contemplados com a mesma graça, porque aqueles milagres apontam para uma verdade muito simples, que essa mensagem ela quer nos ensinar. E preste atenção nesse momento, você que tem uma família, sei que nem todos têm mais familiares, mas aquele que tem uma família, que tem algum parente próximo, e que sabe que dentro de uma esfera de relacionamento humano, as coisas nem sempre vão bem. Deus sabe disso melhor que nós. Deus quer fazer uma restauração na sua família, do mesmo modo como fez com a viúva de Naim e o seu filho. Essa restauração pode não ser usando o mesmo processo, a ressurreição de alguém morto. Creio que todos nós já perdemos alguém que amamos. Mas essa ressurreição começa por atos de misericórdia. Por atos que demonstrem 2 características que esses eventos narrados em Lucas 7, de 11 a 17,
vão deixar muito claros para a gente. O primeiro deles, aquele ato, aquele milagre, despertou nas pessoas um profundo temor a Deus. A palavra é phobos, vem de fobia. Aracnofobia, medo de aranha, é a mesma raiz. Medo, que também significa respeito. As pessoas temeram aquele Deus e aprenderam a temer aquele Deus mais do que a morte. Se a morte é um inimigo temível, e realmente ela é, toda morte traz um sofrimento, uma dor muito grande, principalmente para aqueles que perdem um ente querido. Aquelas pessoas passaram a temer muito mais a Deus do que a morte, porque Jesus mostrou que Ele é o Senhor sobre a morte. Amém? Para Jesus, a sua própria ressurreição demonstra que não há limites para que o ser humano possa ser levado à presença gloriosa de Deus nessa vida e no porvir. O texto nos ensina que os sofrimentos dessa vida, eles são passageiros. Mas a ressurreição daquele jovem aponta para o fato de que nenhum desses sofrimentos pode ser comparado com a presença gloriosa de Deus, com o estado de felicidade completa, que todo aquele que se torna filho de Deus um dia vai experimentar. Quando os nossos dias, que Deus já conhece antes de nós nascermos, se acabarem, ao entrar na presença de Deus, a sensação, ela não vai ser comparada a nenhuma experiência negativa que a gente teve nessa vida passageira. A segunda atitude que Deus espera da sua igreja, preste atenção, igreja, pode deixar o que está atrapalhando a sua atenção de lado, é aprender a glorificar a Deus quando a gente presta atenção naquilo que Ele tem feito por meio do seu Filho. A ação de Cristo na vida do ser humano, ela traz glória. Eu fico imaginando que uma das perguntas que você possa fazer nesse momento é como é que a morte de um filho pode resultar em glória? Essa pergunta, o apóstolo João respondeu no capítulo 3, versículo 16 do seu evangelho, quando ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No entanto, ele não poupou o seu filho para que isso fosse possível, para que o ser humano tivesse uma noção aproximada da dimensão da graça de Deus, para que o ser humano entendesse de uma forma mais próxima o tamanho do amor de Deus, o comprimento, a profundidade, para que o ser humano ele realmente entendesse o que é que João quis dizer com esse tipo de amor que faz com que um Deus Todo-Poderoso deu seu Filho, para que as pessoas possam entender o seu amor. E quando a gente olha para o sofrimento de Cristo na cruz, não há outro sofrimento superior a esse. Em primeiro lugar, nas nossas vidas, nas nossas famílias, muitas das coisas que a gente sofre, a gente tem participação e tem culpa nesses sofrimentos. Muitas vezes são erros decorrentes das nossas próprias condutas, como aquela jovem de ontem. Ela estava passando por aquela situação, mas muita coisa que ela fez levou ela a essa situação. Jesus não. Jesus estava inocente porque ele não tinha pecado. E ele estava ali na cruz, pagando o preço. Com a sua morte pela nossa vida. Na tristeza de uma mãe, Deus nos ensina que as tristezas deste mundo são passageiras, mas a alegria da sua glória é para sempre. As famílias, como eu disse no início, na oração, elas estão sendo destruídas pela falta de misericórdia. Hoje, existem mães que têm filhos vivos, mas que não têm relacionamento com eles, assim como pais. Hoje, existem filhos vivos que são órfãos de pais vivos. Hoje, há irmãos que não se amam e que não são capazes de praticar um simples ato de misericórdia.
Nós não devemos esquecer que foi com um ato de misericórdia que a história daquela vida mudou. Que seja assim também no Dia das Mães com a nossa família. Que as mães que sofrem, elas tenham a certeza do amor de Deus nesse dia, olhando para a história da viúva de Naim e como Deus mudou a sorte delas. Talvez Deus não ressuscite o seu filho, mãe, mas Ele tem algo muito melhor para lhe oferecer. Baixe suas cabeças, vamos orar. Senhor, nós não entendemos, meu Pai, os sofrimentos por que passamos. E hoje é um dia, Senhor, de alegria. Hoje é um dia, Senhor, de cada família ser contemplada como a viúva de Naim foi, percebendo a atuação de Cristo, para que as nossas situações sejam mudadas. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para percebermos a ação do Teu Filho nas nossas vidas, para percebermos, meu Deus, o chamado, Senhor, que o Senhor tem feito para as famílias temerem ao Senhor e glorificarem o Teu nome com a prática de não apenas um, mas de muitos atos de misericórdia, porque a transformação do nosso país, pela qual nós oramos hoje, Senhor, começa pela nossa transformação, que é feita pela ação do Teu Santo Espírito. E assim, Deus, estejamos dispostos a ser transformados, para que seja ampliada a nossa compreensão, diante não apenas do problema do sofrimento, mas de todas as outras questões que afligem o ser humano e que têm destruído vidas, famílias e países. Para que sejamos transformados e assim, Senhor, as nossas famílias sejam transformadas. Ministra graça, Senhor, nas famílias das pessoas que participam presencialmente ou à distância desse culto, meu Deus. Transforma, Senhor, essas famílias, Senhor, como o Senhor fez com aquela família. Traz alegria para o coração dessas mães, para que elas hoje se sintam não apenas homenageadas, mas honradas, porque a maternidade é um dom divino. Agradeça, Senhor, melhor dizendo, eu agradeço pela vida da minha mãe, e peço também que cada filho aqui presente tenha o mesmo sentimento de gratidão, porque assim como das nossas mães nós viemos a esse mundo, Senhor, o Espírito Santo tem produzido filhos Teus, quando o Teu Evangelho se espalha nas nossas vidas, nas circunvizinhanças onde nós estamos, Senhor, assim como a fama de Jesus se espalhou naquele dia. Que seja glorificado o nome de Cristo nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias. E que Deus nos abençoe. A história é triste, mas o final é feliz. Esse é um dia de se alegrar no Senhor. Todas as mães sintam-se homenageadas, sintam a presença de Cristo e que as famílias possam glorificar a Cristo. Amém.